Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer a si mesmo. E se a maior força que limita sua vida não for o mundo lá fora, mas algo invisível dentro de você? O livro, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, é uma obra provocadora, intensa e profundamente desconfortável. Escrito em forma de entrevista com o próprio diabo, o autor cria um diálogo simbólico que revela como o medo, a dúvida, a procrastinação e a falta de propósito controlam silenciosamente milhões de pessoas. Desde as primeiras páginas, fica claro que não se trata de religião, mas de psicologia aplicada ao sucesso. Hill apresenta o diabo como a personificação de tudo aquilo que mantém o ser humano preso a padrões de fracasso. E o que mais choca é perceber que esse controle acontece de forma sutil, quase imperceptível, através de hábitos mentais repetidos ao longo dos anos. A grande revelação do livro gira em torno de um conceito central, chamado deriva. Segundo Hill, a maioria das pessoas não fracassa por falta de talento ou oportunidade, mas porque vive à deriva. Derivar é viver sem um propósito definido, reagindo às circunstâncias em vez de agir com intenção. É acordar todos os dias sem clareza de direção, aceitando opiniões alheias como verdades e permitindo que o medo dite decisões. O diabo, na metáfora criada por Hill, afirma que controla 98% das pessoas justamente porque elas não pensam por si mesmas. Elas seguem padrões, tradições, crenças herdadas e vivem no piloto automático. A deriva é confortável, mas extremamente perigosa, porque mantém o indivíduo em um ciclo invisível de limitação. E o primeiro passo para se tornar mais esperto que o diabo é reconhecer se você está vivendo dessa forma. Outro ponto poderoso abordado no livro é o medo como ferramenta de controle. Hill descreve 6 medos básicos: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Esses medos, quando não enfrentados, moldam decisões, bloqueiam iniciativas e criam inseguranças profundas. O medo da crítica, por exemplo, impede pessoas talentosas de se exporem. O medo da pobreza paralisa sonhos empreendedores. O medo da rejeição destrói relacionamentos e oportunidades. O diabo afirma que não precisa fazer muito esforço para controlar alguém. Basta alimentar seus medos. E isso acontece através da repetição de pensamentos negativos e da influência do ambiente. A mensagem é clara: quem não domina a própria mente se torna escravo dela. E dominar a mente exige disciplina, consciência e propósito definido. Hill também enfatiza o poder do hábito. Ele explica que o cérebro humano funciona através da repetição, criando padrões automáticos que se fortalecem com o tempo. Se você repete pensamentos de insegurança, seu cérebro se condiciona à insegurança. Se repete desculpas, torna-se especialista em justificativas. O diabo declara que o hábito é seu maior aliado, porque uma vez que alguém internaliza um padrão negativo, passa a agir de acordo com ele sem questionar. A boa notícia é que o mesmo mecanismo pode ser usado a favor do sucesso. Ao substituir hábitos negativos por disciplina, pensamento independente e propósito claro, o indivíduo começa a assumir o controle da própria vida. O livro reforça que ninguém nasce condenado ao fracasso, mas muitos se condicionam a ele sem perceber. Um dos ensinamentos mais impactantes da obra é a importância do propósito definido principal. Hill afirma que quem possui um objetivo claro e ardente se torna praticamente incontrolável. O diabo admite que tem pouco poder sobre pessoas que sabem exatamente o que querem e trabalham diariamente em direção a isso. O propósito cria foco, e o foco elimina distrações. Ele reduz o medo, aumenta a confiança
e fortalece a persistência. Pessoas com propósito não vivem à deriva, não se deixam levar por opiniões alheias e não abandonam metas diante das primeiras dificuldades. O livro deixa evidente que clareza é poder. Quando você decide com firmeza quem quer ser e para onde quer ir, começa a reprogramar sua mente para agir em coerência com essa decisão. A educação também recebe uma crítica forte na narrativa. Hill questiona um sistema que ensina memorização, mas não ensina pensamento crítico, inteligência emocional ou controle da mente. Segundo ele, muitas pessoas altamente instruídas, academicamente, ainda vivem à deriva porque nunca aprenderam a pensar de forma independente. O diabo afirma que prefere pessoas que seguem regras sem questionar, que aceitam opiniões prontas e que têm medo de desafiar padrões estabelecidos. A verdadeira inteligência, segundo Hill, não está apenas na informação, mas na capacidade de usá-la com autonomia. Pensar por si mesmo é um ato de liberdade. E liberdade mental é a base para qualquer sucesso verdadeiro. Conforme o diálogo avança, Hill apresenta a autodisciplina como o antídoto definitivo contra o controle invisível. Autodisciplina é a capacidade de agir independentemente das emoções momentâneas. É manter compromissos mesmo quando não há motivação. É escolher crescimento quando o conforto chama. O diabo admite que perde poder quando alguém desenvolve disciplina consistente, porque essa pessoa passa a comandar pensamentos e emoções em vez de ser comandada por eles. O livro deixa claro que sucesso não é questão de sorte, mas de controle mental. Quem governa a própria mente, governa o próprio destino. Essa é a essência de se tornar mais esperto que o diabo. Ao final, a mensagem é direta e transformadora. O verdadeiro inimigo não é externo. Não são as circunstâncias, nem as crises, nem a falta de recursos. O maior obstáculo é a falta de consciência sobre como a mente funciona. Quando você entende que medo, hábito e falta de propósito são as ferramentas que te mantêm limitado, ganha a chance de mudar. O livro não oferece fórmulas mágicas, mas apresenta princípios sólidos que exigem responsabilidade pessoal. Tornar-se mais esperto, que o diabo significa, assumir controle total da própria mente, definir um propósito claro e agir com disciplina constante. E quando isso acontece, o controle invisível desaparece, porque você deixou de viver à deriva e passou a viver com intenção.